Olá, gente! De volta, ou tentando estar de volta. Boa noite, boa noite. Caiu, mas voltou. E vamos tentar então retomar aqui o fio da meada na live. Tudo bem, gente? Obrigado. Desculpa problemas técnicos com o nosso som, problemas técnicos com a nossa live, mas a gente está de volta. Vamos ver o que é que a gente resolve aqui com quem está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Alô, Bia, chega de volta então. Que a gente teve um probleminha técnico. Desculpa, pessoal, a gente teve um probleminha técnico e agora a gente está de volta. Tá bom, vamos retomar aqui o papo com a Bia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bia, vem aqui então falar comigo, Bia. Deixa eu ver o que acontece aqui. Eu não estou conseguindo ver a sua solicitação, Bia. Vem aqui de novo, deixa eu ver como é que tá isso. Opa! Hoje tá daquele jeito, hein? Um problema de um lado, um problema do outro. A gente vai dar um jeito aqui, já já a gente está em cima de novo. Queria dar uma boa noite a todo mundo que está chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui de novo. Nossa Senhora. Tem algum problema hoje, tá acontecendo, não tô entendendo, eu não tô conseguindo dar acesso a você, Bia. Eu não sei o que tá acontecendo agora. Alô, Bia, veja aqui agora como é que tá isso. Opa, vamos lá. Oi, Lucas, estou te ouvindo e Ei, tá? Bia! E agora, tá me vendo, tá me ouvindo? Sim, tá ótimo, agora tá ótimo o áudio. Vamos lá, que bom, que bacana, fico felizão. Então, Bia, queria agradecer você mais uma vez, agora retomando aqui o nosso papo, né? Tivemos problema, para quem chegou agora, a gente teve Normal. probleminhas técnicos aqui de som, de áudio, caiu a live, voltou. Então, agora sim, voltamos, estamos aqui ao vivo e a cores, ou pelo menos tentando, e eu estou aqui com a Bia Gugel, queridíssima. Vamos falar sobre legalidades e ilegalidades na captação de recursos. Sem maiores delongas, Bia, eu queria te agradecer demais Ai, aqui, tá bom? eu que Você que já teve um agradeço. debate, né, lá no Sim. YouTube, enfim, nunca tinha vindo aqui na live nesse formato aqui no Instagram. Hoje, pela primeira vez, uma felicidade muito grande você estar por aqui, então eu queria agradecer e já passar a bola para ti, né, como é já característica aqui da minha live, eu não apresento, não, os convidados, eu passo a bola de você que se apresenta, destaca aí um pouquinho da sua trajetória, apresenta aí quem é Bia Gugel para o nosso Oh, meu público. Deus. Gente, boa noite. O áudio tá bom? Acho que tá ok, né? Tá bom, tá bacana, Bia. Gente, eu tô falando de. Oh, meu Deus, tô lendo aqui, gente, os comentários. Carol, beijo. É... Sou Bia Gurgel, estou falando diretamente de Fortaleza, aqui do Nordeste. Então, Lucas tá na Bahia, Lucas? Tá, Da né? Bahia. Eu aqui de Fortaleza. Isso é importantíssimo, né, Lucas, para a gente mostrar para todo mundo que está nos assistindo a regionalidade de todos os assuntos. Não são dores exclusivas de um eixo ou de outro, do eixo sudeste, do eixo sul. As nossas dores são universais, são nacionais, né, Lucas? E eu sou captadora de recursos, oficialmente captadora de recursos há 8 anos, né? Me descobri captadora. Mas eu trabalho com o terceiro setor desde a faculdade. Então, aí tem mais de 23, 24 anos com o terceiro setor. Comecei a trabalhar com o terceiro setor, gente, porque eu me formei em comunicação e jornalismo. E aí trabalhava na parte de comunicação, terceiro setor, depois na parte de coprojetos. Quando eu me vi, Lucas, já estava indo para a reunião, ou em prefeitura, ou escrevendo edital. Quem nunca, né, Lucas? Começou assim, escrevendo para edital, escrevendo projetos, aprendendo. E aí, na minha trajetória, eu passei por algumas instituições, fui fazer mestrado, voltei para o Brasil, passei pelo Sistema S, pela Federação das Indústrias também, onde, Lucas, foi a parte que eu mais convivi com empresas, né? E eu também captava, né, para o sistema. Então, eu pude, na minha trajetória, passar por terceiro setor, governo na parte de comunicação, de assessoria, e também com
tratar com empresas, né? Na mobilização de recursos, exatamente, Carol. E aí, como tudo na vida, cansei, quis empreender, né? Que é desafiador tomar essa decisão, né? Muita gente me pergunta como é que foi sair da CLT, né? Da segurança e empreender. Passei um bom tempo maturando, não foi do dia para a noite, sabe, Lucas? E aí tomei a decisão e vamos lá, vamos trabalhar. E quando eu vejo, já se passaram 8 anos. E nesses 8 anos conheci muita gente, né? Tem muita gente bacana aqui. Oi, Cícera. Muita gente bacana aqui no chat. Seja nos eventos da própria BCR, seja nos eventos até da Rede de Filantropia, em tantos outros eventos de qualificação e captação dos quais eu já pude participar pelo Brasil. Teve gente que eu encontrei em Brasília. Claro, muita gente aqui no Ceará, né? Então, a gente conseguiu nortear um caminho. E a minha especialidade, Lucas, é captação de recursos, sim, com lei de incentivo e um pouquinho de recurso direto. Mas eu trilhei uma trajetória muito nessa especialidade, né? Porque o universo da captação, pessoal, ele é muito. Eles têm várias frentes de trabalho, né? Tem captadores, colegas nossos, que são especialistas, por exemplo, em recurso internacional, em captação com indivíduos, em recurso direto, em emenda parlamentar, por exemplo. Então, acho que a primeira questão, para a gente só nortear a audiência que está aqui, a gente vai falar de captação de recursos, claro, legalidades e ilegalidades, e a gente vai falar também dentro de algumas esferas bem específicas. Bacana, então, Bia. Bom ter você aqui, viu? Mais uma vez, queria falar da minha alegria de ter você por aqui, você com uma parceira, a gente que já vem, né, dialogando sobre essas questões, né, e trocando aí angústias e questões, né, éticas, enfim, desde das encontros da BCR e tudo. Já apresentamos Isso, esse tema, né, no evento da BCR juntos também, provocamos, né, estamos exatamente. juntos aí nessa provocação. Eu tenho uma felicidade muito grande de ter você aqui, ter você como uma parceira, como uma amiga. E quero deixar isso aqui de público também, a felicidade de ter você novamente aqui na live, viu, Bia? Então, fique à vontade, sinta-se à vontade aqui, a casa é sua. Então, para a gente começar, Bia, eu queria, assim, causou um certo furor, digamos assim, o tema, né? As pessoas. É um tema impactante, captação de Ai, recursos é um gente. tema que toca muitas organizações, e você falar de cara, dizer legalidade e ilegalidade na captação de recursos já causa um furor. A outra coisa que causou assim um certo estranhamento, as pessoas dizendo, não, você é advogado, mas a pessoa que vai ser entrevistada não é advogada? Como assim, né? Vai falar de legalidade, ilegalidade? Não, mas aí que é bom, Aí que é bom, porque a vai trazer prática, né? exatamente uma abordagem mais prática e pragmática, e não só da avaliação jurídica. Não é uma análise jurídica dessas questões, é justamente uma caminhada prática dessas situações. E, eventualmente, a gente vai trazer também alguém da área Sim. jurídica para fazer uma análise também disso, do ponto de vista jurídico, mas achei super pertinente trazer você com essa abordagem. E sempre bom, o furor é sempre bom para o bem e para o mal, né? Então, as pessoas, a rigor, com quem eu falei, receberam isso com muita alegria. Opa, que bom, então vou assistir. E o pessoal da área jurídica, inclusive, disse até, mas não, então eu vou assistir mesmo, agora que eu vou assistir mesmo, porque eu quero entender mais, quero E estar a, diante e a das nossa dificuldades fala. reais que os captadores estão tratando. Mas eu queria que você tratasse um pouco desse contexto, né? Qual é o contexto, então? Vamos falar um pouco do contexto que tu trouxe a gente nessa discussão. Vamos introduzir o tema devagarzinho aí, porque para o povo não se assustar também e entender qual é a lógica do que a gente está propondo aqui. Bom, Lucas, primeiro, pessoal, quem quiser, quem puder, claro, não sei se tem gente, só ligou, só botou no Instagram ao vivo e tá chegando em casa, fazendo jantar e ouvindo. Mas quem puder digitar, quem aqui é advogado terceiro setor? Ou advogada do terceiro setor? Isso é bacana, tá? Segundo, só para ter noção, segundo, sei que tem bastante gente da área jurídica aqui. Então, é importante, Lucas, a gente passar a seguinte reflexão. Quem está na linha de frente, eu vou falar um pouquinho só da ilegalidade para o pessoal entender o tema. Quem está na linha de frente, quem recebe o primeiro, ó, primeira porrada, no bom português, nesse tema, vai ser o captador, a captadora. Ele que está negociando com a empresa. Ele que vai ouvir, ó.
Aqui, ó, no pé do ouvido, as propostas. Ele que está numa reunião e passa pela saia justa. Então, essa conversa é importantíssima para que as áreas jurídicas compreendam a situação de risco que a gente vem tratar aqui, tá? E assim, gente, tudo com fonte. Inclusive, Lucas, a carta atualizada da BCR, se você. Eu não consigo, gente, não consigo botar o link aqui no. Tô até com o computador aqui do meu lado, mas eu não consigo botar o link aqui na live. Mas depois da live, a gente põe nos stories também o link, mas quem puder colocar o link aqui da carta atualizada da BCR, porque lá também tem os fundamentos, os artigos, as leis, os devidos parágrafos, incisos, tá bom? Então, a nossa conversa, e a gente está aqui no Instagram, fica nesse momento mais informal, é ter essa conversa que a gente tem que fazer mais com o setor jurídico do terceiro setor, Lucas. Chamar as comissões da OAB, entendeu? Porque eu vou te contar uma coisa de coração. O negócio não começa pelo advogado, porque ele não está na linha de frente da captação. Começa na figura do mobilizador de recurso, da mobilizadora. É ele que vai levar a primeira bronca. E ele tem que saber lidar com isso. Qual qual é a conduta? Olha, código de conduta e ética aí, ó. Já põe asterisco para quem tem e quem não tem. Eu vou fazendo os. Gente, as minhas falas, quem me conhece sabe que elas são práticas e com gancho, tá? Então, quem assiste live minha, assista com papel e caneta. Vai ficar gravado, né? Depois. Pega a dica, pega a dica. Pega a dica, ou então fica gravado, depois assiste. Então, tem os ganchos. Então, vem cá. Se eu estou falando aqui para advogados e advogadas do terceiro setor que atendem diversas ONG, OSCs, né? Diversas OSCs. Bia, as OSCs que eu atendo não tem código de conduta e código de ética. Vamos falar de código de conduta. Tá, quando se depara numa situação assim, como é que tem que se comportar? Né? Então, assim, são essas reflexões dentro, né, do escopo ético daquela instituição e daquelas pessoas, né? Instituição falando por pessoas. Que é interessante a gente tecer comentários em cima da lei, tá? Nós, captadores e captadoras de recurso, vem muita gente da área de marketing, vem muita gente da área de comunicação, vem muita gente da área de vendas, migra de setor, vem muita gente da área administrativa. Às vezes, principalmente nas leis de incentivo, Lucas, as pessoas elas buscam se aprofundar na legislação e nos meandros da captação, né? No que pode de marketing, no que não pode, contrapartida, como é que funciona a lei e tudo. E nas leis de incentivo, principalmente na cultura e na lei do esporte, já tem tecendo algumas coisas sobre vantagem financeira indevida, que é isso onde a gente vai chegar hoje. Mas eu quis fazer esse preâmbulo, viu, Lucas, assim, de contexto, para principalmente quem é do jurídico que está aqui nos ouvindo, entender, mas vem cá, legalidade é captador, eu tenho tanto problema na OSC, eu tenho tanta. Ó, a Thaís entrando aqui, tem tanta questão. Gente, é função, ou deve ser função, né, Lucas? Por favor, qualquer coisa me corrija. Então, do setor jurídico, o setor jurídico é um setor que cumpre uma função muito importante dentro de qualquer local que ele atue, seja empresa, seja governo. É para ele que a gente bate na porta pedindo orientação. Me ajuda, jurídico, me oriente. Como é que eu devo me comportar enquanto captadora, mobilizadora de recursos? E se o setor jurídico não tem o conhecimento das legalidades e ilegalidades, não tem noção, eu vou dizer assim, não só noção jurídica, é noção comportamental, como é que acontece, como é que é a abordagem, como é que eles fazem. Essa turma está muito bem munida também de advogados e advogadas para não criar prova. Então, o lado de cá, da turma ética, da turma séria, precisa sim conhecer o que é que está acontecendo no mercado para orientar, inclusive trazer essa pauta para dentro da OSC, dentro do terceiro setor, e orientar. Porque, gente, aí eu falo do ponto de vista de quem não é advogada, né? Mas de quem bate na porta de vocês é advogado. Nossa, eu ligo para minha advogada, me ajuda, isso aqui, o que é que eu faço? Aconteceu isso aqui. Eu me comportei dessa forma, eu revidei dessa forma. Eu resolvi ficar calada. Então, assim, a importância dos advogados e advogadas nessa nossa pauta, ela é
primordial, Lucas. Muito bom, muito bom. Mas hoje a gente vai falar com os advogados, vai falar também com pessoas dirigentes Da de captação, organizações e né? tal, que é o público que a gente conversa aqui, mas que bom também que a gente pode integrar todo mundo. Bia, queria aproveitar para cumprimentar o pessoal, cumprimentar a Carol Zanotti, que está por aqui, super ativa no chat, uma grande captadora também, experiente, muito honra a sua audiência aqui, Carol. A Cícera Alencar, a Aline Brauna, duas cearenses, né? Estão por Duas aqui cearenses, a Fernanda também Ciala tá aqui. assistindo. Meu querido mestre Balão, CTE Capoeiragem, grande referência em captação de recursos e gestão de grupos de capoeira. Então, está por aqui também nessa discussão. A Nath Oliveira, que já falou aqui que é do Centro de Recuperação e Educação Nutricional, só não disse a cidade de onde é, mas já interagiu por aqui. E a Thaís Jennifer, advogada também do setor, Sim, querida Thaís, um beijo para Thaís, você, que está é. por aqui também, quem tenho muito carinho também. Então, sintam-se todos abraçados, abraçadas, enfim, e quem mais está chegando. E o pessoal que está por aqui, que não registrou o lugar de onde está assistindo, registre aqui a cidade, o estado. Vamos mostrar para a minha querida Bia, que tem gente do Brasil todo aqui assistindo a gente, tá bom? Ah, e outra coisa importante também, a Nath Oliveira é de São Paulo, do centro de São Paulo, capital. Oi, Outra gente. coisa importante, Bia, que o pessoal às vezes olha, não sabe, eu não sei, está confundindo, ou tem fake news por aí. Dá um like por aqui, não cai o dedo. Tem pesquisa, inclusive, sobre isso, já mostrando, as pessoas não caem o dedo. É gratuito, tá certo? Não cai o dedo. Então você ainda apoia o nosso trabalho e você faz com que o algoritmo trabalhe um pouquinho só pra gente, não só a gente trabalha para ele, tá bom? Então faz isso, deixa o like aí pra gente, apoia o nosso trabalho, tá certo? Que a gente gosta. E tá aqui, o pessoal começou então, ó, Bia, começou a identificar aqui de Isso. onde estão falando. Vamos ver aqui, então. Querido Daniel Marins, advogado também, referência no Ceará, A turma do presidente da Comissão de Ceará Direito, tá entrando. presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Ceará. Um grande abraço, queridão. Uma honra você por aqui também. Ó, então tem aqui a Letícia, que é da Paz do Senhor do Bonfim, aqui na Bahia. A irmã Gisele, que é de Mucuripe, Bahia. Alguém de Veracruz, no Rio Grande do Sul. A Karina. Tem uma pessoa de São Luís, do Maranhão, que é Mama, não sei exatamente o nome. Silvana, do Rio de Janeiro. Associação Aquecendo Corações de Curitiba, a Luciene, a Ana Paula Maciel de Curitiba, a Thaís está por aqui também, já falei, o Mestre Rabi, Mestre Rai, Oficina de Capoeira de Belo Horizonte, Minas Gerais, valeu, Mestre Rai, obrigado. Quem mais? BH, Associação Franciscana Malu Fernandes, captadora de recursos em BH. Muito bom, galera. Obrigado a você, por todo mundo aqui. Associação de Celíacos do Espírito Santo, Jaque Marins. O Aparecido Oliveira, do Rio de Janeiro, Educador Social. Tatiana Menezes, membro da Comissão do Terceiro Setor da OAB Amazonas. Obrigado, Tatiana, você por aqui também. E a Jaqueline, de Nova Lima, Minas Gerais. Então, a galera do Brasil inteiro por aqui, Bia. Veja você, que bacana, uma honra, cada um de vocês. Um abraço, viu? Então, segue a gente aí e vamos nessa. Bia, vamos seguir aqui um pouquinho. Então, você fez um recorte na sua fala, logo na sua apresentação, você fez até um recorte importante, que é, existe o mundo da captação de recursos, mas o seu recorte, o recorte que a gente vai falar sobre a questão dos incentivos fiscais. E o papel do captador de recursos na captação de incentivos fiscais tem aí uma peculiaridade. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque a lei de incentivo você tem a lei de esporte, tem cultura, você tem os fundos, né? Infância, idoso, o PRONAMP, o PRONAS, PCD, e agora, ultimamente, também a lei de reciclagem. Da Então, fala um pouquinho reciclagem. para a gente da atuação do captador. Né? Você falou assim, muito rapidamente, eu queria que você recortasse um pouquinho, porque isso é super importante para o que a gente vai falar sobre vantagem devida e tal, sobre as questões que a gente vai tratar na sequência. Bom, gente, primeira informação, tem captadores aqui, né? Primeira informação, nós captadores, captadoras, captador de recurso, somos um profissional que trabalhamos para as OSCs. Então, o captador, ele trabalha para o terceiro setor. Ele compõe a equipe do terceiro setor, assim como advogadas, advogados, contadoras, contadores, pedagogos, enfim, né? Depende. Ele é mais uma peça dentro do organograma do terceiro setor. Então, captador trabalha para quem? Para o terceiro setor. Bia, do que a gente está falando, do universo que a gente está falando.
dentro das leis de incentivo. A gente está falando, vamos começar. Recorte, lei de incentivo, tá certo? Então, ele é um funcionário, um colaborador, um terceirizado. Ele pode, inclusive, né? É bom a gente reforçar que a BCR conseguiu. Hoje vocês podem contratar o profissional, né? Na carteira de trabalho, o captador ou captadora de recursos já tem CBO. Então, inclusive, vocês podem assinar a carteira de trabalho deles, tá? Então, é um profissional de uma peça-chave dentro do terceiro setor. Esse profissional, ele só existe para o terceiro setor, nessa nomenclatura. Ai, Bia, mas a empresa me diz que tem um captador. A empresa não tem captador. A empresa tem gestor de patrocínio. Novamente, dentro dessa Boa. esfera, principalmente traduzindo para o português, porque quando a gente fala em inglês fundraiser, aí você tem vários fundraisers, né? De terceiro setor, de empresas que fazem lobby para, enfim, para conseguir recurso, tal, tal, tal. Então, em alguns idiomas, é a mesma palavra, né? Aqui no nosso Brasil, a gente, e isso também a BCR explica muito lá no site dela. Captador de recurso, ele atua, a atuação dele é junto dentro do terceiro setor. As empresas, até nessa prospecção de recursos para a empresa, aí são os investidores, né? Ah, eu tenho um investidor que vai buscar dinheiro na Europa para eu investir aqui. Então, é outro lugar, tá bom? Então, é importante, primeiro, esse entendimento prático, tá? Segundo, no recorte das leis de incentivo, a gente vai falar principalmente de legalidades e ilegalidades dentro das leis de incentivo, esse profissional, ele está bem colocado a sua remuneração na lei do esporte, na lei da cultura, na lei da reciclagem, viu, Lucas? Muita gente pergunta, lei nova, posso pagar captador? Pode, tá lá na lei da reciclagem. No Pronas e Pronon também. Então, nas leis vinculadas diretamente ao Ministério, gosto de falar assim porque fica bem didático, né? Está posto, sim, a remuneração do captador. No fundo da infância e no fundo do idoso, o comentário exclusivo também está lá no site da ABCR. No fundo da infância, houve um acordo grande com o Conanda, né, para pagamento do captador, e aí cabe aos fundos estaduais e municipais seguirem, né? Então, é uma incidência, é um advocacy que se deve fazer aos fundos municipais e estaduais, a mesma coisa com o fundo do idoso, né? Por exemplo, eu estou com vários colegas aqui do Ceará, a gente tem uma questão muito peculiar do estado do Ceará sobre esse tema de captação de atividades prévias ao fomento. Então, cada estado, a gente tem suas peculiaridades em relação aos fundos da infância e do idoso para pagamento de captador. Agora, na lei da cultura, Rouanet, lei do esporte, Pronas Pronon, lei da reciclagem, já está bem bonitinho lá a remuneração desse mobilizador de recursos. E, muito claro, o captador trabalha para o proponente. Proponente aqui, no caso, o terceiro setor que enviou o projeto para enfim, para o devido ministério. Isso parece muito, Bia, isso é simples. Pois é, tudo que a gente vai falar, viu, Lucas, eu costumo, tem muita obviedade posta, mas o pessoal finge que não é óbvio e faz as questões, né? A gente tem que vir aqui falar o óbvio, né? E reforçar as coisas. E aí, Lucas, eu não sei se alguém pode colocar, eu queria começar, se assim puder, falando um pouquinho de cada lei e onde estão as informações de cada lei. Inclusive, hoje eu tive uma maratona de visitar a empresa, foram 4. Em todas elas eu reiterei o que pode e o que não pode. E eu costumo, Lucas, quando eu visito a empresa, falar, ter uma linguagem bem didática, comercial mais didática, tá certo? Porque às vezes é tanta coisa na cabeça do pessoal da empresa, a gente é só mais uma coisa, uma situação de reunião naquele dia. E aí eu sempre falo, na dúvida, na dúvida sobre o que é legal e ilegal, nunca se esqueça. Nessa pauta de lei de incentivo, o recurso é público. A esfera é pública. Não é recurso privado da empresa. Então, se há dúvida, se ainda está se familiarizando com as leis de incentivo, ainda tem segurança do que pode e que não pode,
tenha noção de que é recurso público. Aí, Lucas, o que é que eu estou pensando aqui? Já que a gente não tem PowerPoint, é só uma live no Instagram. Eu queria fazer uma fala sobre as legalidades gerais, bem gerais, que estão postas na lei, em todas as leis, né? E depois eu fico só nas ilegalidades, que eu sei que é onde há mais dúvidas, né? E aí, nas ilegalidades, se der certo, e aí, gente, quem estiver aqui ouvindo, quiser colocar no chat, na carta da ABCR, inclusive, tem bonitinho a lei, os parágrafos, os Isso. incisos, tá certo? Mas eu também tô aqui, eu trouxe o computador aqui do lado para não cometer gafe, tá? Para eu ler o artigo certo, porque tanta lei, é tanto artigo. E aí, para não cometer gafe, eu trouxe aqui. E tem muito material, o Lucas bem lembrando, claro, na OSC Legal sobre isso, tem bastante material e tem lá a replicagem da carta da ABCR também, né, Lucas? Hoje, inclusive, Bia, eu queria lembrar para o pessoal que hoje eu disponibilizei a carta lá nos nossos grupos e tal. Queria lembrar para todo mundo que a gente tem uns grupos no WhatsApp, no Telegram, tem no Threads, e a gente divulga, faz, além do nosso conteúdo, a gente faz curadoria de conteúdo e divulga conteúdo também dos parceiros e tudo que está circulando por aí, matérias, oportunidades. Então, essa carta já circulou lá nos nossos grupos também. Agora, Bia, eu só preciso dizer para uma pessoa que está aqui ligando que eu só posso incluir ela no grupo depois da live. Que no meio da live não tem como eu atender telefone, fazer manipular. Então, ó, criatura, depois da live, tá bom? A gente resolve isso, mas por hora não dá não. Por hora, assista aqui a Bia direitinho, depois da live eu incluo você lá no grupo. Eu sei que você está ansiosa por, né, receber as informações e tal, mas depois da live a gente faz isso, tá bem? Então vamos voltar aqui, Bia. Seguinte, você colocou que falaria, porque algumas legislações trazem essas questões específicas, outras tratam de forma mais genérica, digamos assim, ou mais en passant, vamos tratar dessa maneira. E você, pelo que eu entendi, você quer trazer esses destaques de quem traz especificamente e depois tratar desse jeito mais geral. Acho importante, acho válido também, lembrando, né, como você já fez, só vou reiterar, que tudo isso foi tratado lá na carta da BCE também, a gente vai falar um pouquinho da carta daqui a pouquinho aí mais no final, mas também lembrando para o pessoal que pode acessar a carta e ter essas questões. Então, acho que a gente tem que, o que você traz são três leis que você vai destacar, são cultura, esporte e reciclagem, que é a mais nova. Salvo engano, é isso. Então, vamos começar então pela cultura, eu acho E que é a mais... Lucas, Vamos lá. Lucas, é assim, já que tem muita gente querendo entender, a gente vai fazer esse geralzão, mas eu vou falar sim como acontece. Boa, Porque boa, isso mesmo. isso que é importante para vocês orientarem, votarem para a OSC e falar assim: acontece assim? Eu digo, é assim que acontece. Claro que, muito bem assessorada pela minha advogada, não vou poder falar nomes. O pessoal fica nos lados, me diz, conta para mim quem são. Não posso falar nomes, tá? Por mais advocacy que a gente faça, a gente vai incentivar, não só nessa live, mas eu sei que a OSC Legal sempre incentiva a denúncia. Vocês precisam denunciar, entendeu? Para que esses nomes, a Polícia Federal principalmente, possa, porque isso aqui é recurso público, tá? Polícia Civil Federal, são vários, dependendo da situação, são vários contextos, eles possam investigar, né? Porque tem casos, Lucas, que muito, assim, acontece ano, passa ano, acontece, e ninguém denuncia. Assim, a gente sabe que tem denúncia, mas não no volume que se deve ter. E as coisas não param de acontecer, tá? E outra, pessoal, essa frase eu uso muito nas minhas palestras. A situação está muito gourmetizada. Está muito sofisticada. O simples também é sofisticado. Eles estão trazendo tudo de forma simples, numa embalagem gourmetizada, empacotada, muitas vezes até de startup, de ó, criei a inovação para o setor, isso aqui é inovador. Não, meu filho, isso não é inovador, isso é crime desde os anos 90. Então, assim, é isso que muitas vezes a gente que é ativista dessa pauta nos irrita muitas vezes, porque é muita gente envelopando a corrupção, porque isso é corrupção, a gente vai começar falando da lei anticorrupção,
É dentro de um pacote de fitas douradas, prateadas, falta só colocar o diamante em cima, entendeu? E nada mais é do que corrupção aquilo ali proposto. Vamos começar então pela lei da cultura, Bia. Bom, gente, pela lei da cultura e pelas outras leis também, porque o que eu vou falar de legalidade. Vou começar pelo papo bom, legalidade, né? Gente, claro que vocês sabem, só reforçando, pode, o que é bacana, ganhar coraçãozinho, tem que fazer. É a aplicação da marca do patrocinador conforme régua e manual de aplicação de cada ministério, tá? Por favor, dialoguem, apliquem bacana, né? Os patrocinadores, os doadores, né? Convidem ele para os eventos, porque isso ajuda a fidelizar também, sabe, Lucas? Não se distancie do seu patrocinador. Eu vou falar disso lá na frente, porque essas agências, esse pessoal que faz ilegalidade, ele gosta de manter você longe do patrocinador. Isso é uma característica de muitos deles, sabe? Então, assim, não se distancie do seu patrocinador, do seu doador, tá? É, mostre resultados, toda a parte de ativação de marca dentro do que a lei diz. A lei diz exatamente o que é vantagem devida, o que não é, o que pode, o que não pode. Então, assim, se a instituição para a qual você trabalha, seja mobilizadora de recursos, mobilizador, ou advogado, advogado, qualquer setor, se você trabalha a lei de incentivo, isso tudo está lá na lei. O que pode de aplicação de marca, o que não pode, tá bom? Até no que tange a ativação de marca em espaços, isso está tudo lá na lei. Então, isso é uma coisa super batida, todo mundo sabe, tá? Outra coisa que pode, e especificamente na lei da cultura, ela também diz que isso é super bacana, a quantidade de porcentagem de ingresso que você pode distribuir para o patrocinador, doação de livros, enfim. Tem tudo isso na lei. Então, Lucas, a lei do esporte, da cultura e até da reciclagem, todas elas permitem a aplicação da marca do patrocinador, né? É, permitem ações que, principalmente na cultura, que envolvam o patrocinador. Agora, o que é que não pode, né? Você, por exemplo, você não pode trazer a execução do projeto, por exemplo, para dentro do território do patrocinador, da fábrica do patrocinador. Território, gente, não é território de cidade, não, é fábrica, né? Por exemplo, a gente trabalha, eu vejo muitos projetos, isso é super bacana, ocorrendo na cidade do patrocinador. Isso tem que ocorrer mesmo, é super bacana, cabe, né? Mas muito cuidado, porque o pessoal às vezes quer dar uma cereja do bolo, né? Ah, apoie a peça de teatro e traga o seu teatro aqui no evento da empresa. Não pode, gente. Evento da empresa é um evento particular. Novamente, recurso público, ações, né, de caráter pública. Lembrando que na Lei Rouanet, principalmente, a gente tem lá uma modalidade sobre cobrança de ingresso, assim como também tem na lei do esporte, tá, Lucas? Ah, na lei do esporte pode cobrar ingresso, por exemplo, para as corridas? Pode. E aí, inclusive, eles botam lá o valor, o teto que pode. Se aquela lei é incentivada pela lei de incentivo ao esporte, desculpa, aquela corrida é incentivada pela lei de incentivo ao esporte, pela lei federal, tem lá toda a instrumentação para você ter enfim, cobrar o ingresso, né? Cobrar a inscrição, no caso, da corrida. Então, tem ingressos a preços sociais, tem inscrições a preços sociais, tem os tetos que tem que ser respeitados. Isso tudo está nos instrumentos normativos da lei da cultura, da lei do esporte, tá certo? Então, isso de praxe que eu falei até agora são as coisas mais gerais que geralmente os advogados aqui todos conhecem, né? Isso é uma questão. Vamos falar que isso é um assunto mais a miúde e mais central dessa nossa live, das legalidades e ilegalidades na negociação da captação de recursos. Que isso é o tema da vantagem financeira indevida, né, gente? Então, as legalidades e ilegalidades nessa tratativa da gente negociar esse patrocínio, essa doação com as grandes empresas. Tranquilo até agora? Gente, quem tiver dúvidas, quiser comentar o que estou conseguindo ver aqui, as perguntas. Então, eu fiz só esse geral
Porque todo mundo conhece. Ai, não, eu já sei o que eu posso fazer pela lei do esporte. Já li também a lei da reciclagem. A lei da reciclagem ela já começa, gente. Isso é um ponto positivo da lei da reciclagem. Ela já começa entendendo um pouco de como foi a lei da cultura e a lei do esporte em relação à legalidade de aplicação de marca, não aplicação e tudo. E aí ela já nasce mais redondinha em relação a algum desses tópicos, tá bom? Então, assim, de uma forma bem geral, falei só para balizar, mas o tema que a gente vai ficar aqui até o final da live é legalidades na negociação, na relação do profissional da captação com a empresa e com essa figura de intermediador que ela aparece muitas vezes aqui, ó, no meio, entre você, terceiro setor, e patrocinador doador. Bacana, Bia. Muito bacana. Queria aproveitar para cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não esquece de deixar seu like aí. Vamos apoiar a gente, o trabalho da gente um pouquinho. Tá bom? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente, nem que seja um pouquinho, que a gente já trabalha tanto para ele. Tá certo? E lembrar que o dedo não cai. Tem pesquisa por aí já comprovando, né, Bia? Bia, inclusive, já assistiu live aqui minha, Sim. já deu like. E o dedo não caiu, né? Tá aqui de prova, inclusive, acredito eu. E as pessoas estão aqui assistindo algumas. Quem sabe, quem veio a primeira vez talvez não saiba, fica com medo, né, Bia? De É. repente, porque tem essa fake news aí que o dedo pode cair. Mas é mentira, tá certo? Tem já comprovado que não. Então, deixa seu like, apoia a gente, que a gente gosta. Importante também. Outra coisa que eu queria dizer, seguinte, convidar todo mundo, dia 11 de novembro, semana que vem, terça-feira, a gente vai estar junto aqui no núcleo da BCR na Bahia, o segundo encontro que a gente vai estar promovendo, então, presencial, lá nas obras sociais de Irmanduce, na Avenida Tamburugi, número 88, em Patamares. Então, quem quiser me conhecer, quem quiser saber mais sobre captação, a gente vai estar lá, a gente vai receber a Rízia Rios, para falar sobre o que é da Digitax, para falar sobre o sistema de gerenciamento de organizações, de doações, enfim, muito bacana. A gente vai falar sobre montagem de uma equipe de captação de recursos, enfim, vamos falar sobre várias coisas. Eu, Fagner Freitas, que é a captadora das obras sociais de Manduce, estamos à frente do núcleo da BCR na Bahia. Então, dia 11, terça-feira próxima, às 18 horas, numa das instalações das obras sociais de Manduce, lá na Avenida Tamburugi, número 88, em Patamares. Então, quem estiver por aqui pela Bahia, aparece lá. E quem estiver atuando por aqui, aparece lá para dar um abraço na gente. E também queria falar para vocês que hoje tem lançamento de texto novo. Então, hoje tem texto novo disponível lá no site, no blog do Oscar Legal. Então, a gente está falando sobre os acordos de cooperação com o governo federal. O governo federal lançou uma portaria em que ele regulamenta e traz as regras para os acordos de cooperação do Mirosca. Então, o texto chama Firmando um Acordo de Cooperação com o Governo Federal. É um texto meu e a gente está lançando ele hoje, novidade. Tem bastante regra aí sobre o acordo de cooperação, o termo de cooperação, o termo de fomento, que são aqueles que têm repasse de recurso público, mas pouco se fala sobre o acordo de cooperação que não tem repasse de recurso público. E aí, o MGI, o Ministério de Gestão, lançou uma portaria regulamentando esses acordos com o governo federal, e a gente escreveu sobre ele agora. Então, um texto novo, lançado hoje, novidade. Acesse, depois da live, né, Bia? Também não, agora na hora da live, não. Então, primeiro, já vou escutar aqui a Bia, depois da live, acessem o texto novo do Nossa Que Legal, sobre acordo de cooperação com o governo federal. Então é isso, vamos voltar aqui com a Bia para a gente seguir aqui na nossa conversa, está muito legal. Assim, a gente fez um apanhado, então, Bia, você falou um pouco dessas práticas da lei da cultura, do esporte, lei da reciclagem, e trouxe já alguns exemplos. Eu queria que você trouxesse, então, o que é exatamente essa vantagem dever, então, para ficar claro assim para as pessoas. Algumas dessas empresas mais comuns, eu entendi que tem um pouco a ver, tem muito a ver com essa atuação desse intermediário, né, dessa captação de recursos. Então, tem a ver com a busca ativa de projetos, com conflito de interesse, enfim. Fala um pouquinho para a gente da vantagem devida, algumas orientações mais gerais aí para a gente entender melhor e entendendo cada vez melhor essas situações. Bom, vou responder a sua pergunta e já falo que a partir dela eu respondo Carol, que já fez uma pergunta, a Vanessa, Opa! eu já respondo um pouco as duas, tá? Bom, o que é vantagem financeira indevida nesse contexto das leis de incentivo, tá bom? Vantagem financeira indevida
é quando o patrocinador, essa figura, que é uma empresa tributada no lucro real, tem alguma vantagem material financeira sobre aquele projeto que será executado com recurso público. Falei de uma maneira bem didática, bem professoral. Perfeito. Lá nas leis tem um glossáriozinho que você vai ver ela com um pouco mais de robustez, tá certo? Mas, a título professoral, né, também tenho o pé ali nessa área, que eu gosto muito de explicar da aula. Então, de uma forma bem didática. Então, é assim. No caso, eu até estava olhando, no caso do nosso recorte, e aí já vou respondendo, Carol, a vantagem financeira indevida nesse nosso tema aqui, ela está muito atrelada quando tem um serviço sendo feito ao patrocinador, está sendo feito ao patrocinador, onde o patrocinador ou o intermediador do patrocinador, não é uma pessoa da sua instituição, fala que ele só vai dar continuidade ou qualquer tramitação só vai dar continuidade se receber a verba destinada ao pagamento do captador. As empresas sabem, gente, que tem a rúbrica de captação de recursos dentro dos projetos de lei de incentivo. E essa tem sido a rúbrica, né, a linha financeira, que mais tem sido usada nessas negociações ilegais como moeda de troca. Então, primeira questão, por isso que tá aqui uma captadora, é por esse motivo. Porque o que mais se tem usado nessas trocas e nesses pedidos legais é o pagamento. Gente, não importa qual serviço. Consultoria, assessoria técnica, avaliação de projetos. Se ele é prestado ao patrocinador, cabe o patrocinador pagar por isso. Tá certo? Então, Carol, quando você me pergunta, Bia, acrescentar na mobilização, na captação, o monitoramento e a avaliação no contrato com o patrocinador, isso é legal ou ilegal? Eu te respondo o seguinte: vamos partir da boa-fé, tá, Carol? Se você é uma OSC que já tem uma certa estrutura e consegue fazer monitoramento e avaliação por conta própria, isso é importante. Eu coloco isso nos meus contratos. Claro, eu trabalho com a ONG que não tem essas condições ainda. E eu mostro para o patrocinador, ela ainda está crescendo, ainda. Porque tem muita gente, Lucas, isso é muito bacana também. Muita empresa que aposta nos pequenos e dá chance para quem está começando, entendeu? E a gente sabe que gestão e governança também é uma escadinha, né? Um degrau de cada vez. Então, se a instituição já tem essa expertise, esse know-how, já está no ecossistema dela, Carol, sem problema. Agora, se a tua pergunta porque eu também posso ter entendido a pergunta da Raquel para outro. A empresa está obrigando você, ONG, OSC, a contratar um avaliador ou um monitoramento dela, aí não pode. Gente, empresa, ela está lidando com imposto de renda. Então, ela não pode mexer na tua planilha financeira, digamos assim. Não pode dizer assim, põe essa pessoa, põe aquela, paga isso aqui para mim. Sabe um exemplo didático que eu dou nas minhas aulas? Eu sou jornalista, né? Falo, gente, vocês achariam certo a empresa, patrocinador, chegar assim para vocês, olha, ou instituição, muito massa esse projeto, a gente vai patrocinar 500 mil reais. Inclusive, a gente vai fazer várias revistas falando sobre os projetos sociais que a empresa trabalha. E aí você paga a impressão dessa revista para mim, paga o design, paga o jornalista que vai escrever. Vocês acham isso correto? O serviço é para empresa. A ação está sendo feita para a empresa. Entendeu? É aí que é a leitura, o Lucas. Entendeu? Mas como é que acontece? E aí, Vanessa, já te respondendo. Você que entrou depois, essa situação, ela tá nas leis de incentivos fiscais federais.
Algumas leis estaduais também falam de vantagem indevida, tá? Mas as federais, elas estão sintetizadas até na carta da ABCR, que tá lá no Osc Legal, tá certo? E aí, Lucas, é importante a gente. Por isso que é importante o setor jurídico entender e orientar os captadores do terceiro setor, né? Muitas vezes, e aí já vou indo para a prática, tá? Muitas vezes o patrocinador fala: Oi, tudo bem, Bia? Você veio aqui para São Paulo, né? Tá vindo muito, captando, né? Difícil, não será difícil, né? Meus colegas aqui de Ceará sabem. Pois olha, quem cuida disso aqui pra gente é esse site, é essa agência, é essa consultoria. Fala com eles, falo, beleza. E aí eu quero fazer só um recorte aqui, Lucas, que é importante. Essas pessoas que prestam esse tipo de serviço para o patrocinador se chamam gestores de patrocínio. Isso é um trabalho corretíssimo quando feito legalmente. Gente, tem muito gestor de patrocínio legal, tem muita gente bacana fazendo trabalhos fenomenais, né? Assim, super parceiro. Estão lá pela ABCR também. Nossa, não vou falar de um para não fazer propaganda, mas tem muita gente bacana. Então, esse nosso recorte aqui, infelizmente, ele é talvez 20, 30% do setor, de tão grande que ele tá. Tem muita gente correta, muita gente bacana, mas tem aí, como a minha colega colocou, muita proposta indecente, muita consultoria indecente, muita coisa que vocês têm que entender como funciona. Então, já indo para a prática, viu, Lucas? Porque eu sei que essa parte, qualquer coisa dos artigos e tudo, tá lá na carta da BCR. Como é que funciona? Vocês vão lá em São Paulo ou no seu estado. Isso me acontece aqui no Ceará também. E aí a empresa vai dizer: olha, fale com fulano, veja o site tal, fale com tal coisa. Ou suba nesse sistema. E aí tem uma questão que anota essa palavra: condicionante. E toda condicionante, na condição de, nesse caso, é uma coação. Ó, tá pedindo com os advogados, tá vendo? Boa. Por quê? Ele só vai deixar o meu projeto tramitar se eu aceitar aquelas condições impostas, que são pagar essa figura que se diz gestor de patrocínio. E, infelizmente, muita gente diz o captador da empresa. Lembrando, empresa não tem captador. Captador trabalha por terceiro setor, empresa tem gestor de patrocínio. Então, pessoal, como é que isso acontece? Por e-mail, você se reúne com essa figura que a empresa encaminhou. Ele vai mandar um e-mail para você dizendo: olha, tudo bem? Nós somos fulano de tal, empresa de consultoria com mais de 20, 30, 10, 15, 5 anos no mercado. A gente atende grandes empresas do Brasil. E a gente trabalha assim, 10%, 7%, 8%, 10% da captação. Você vai falar: oi? Nunca lhe vi na vida. Você não é meu mobilizador de recursos, você não é meu captador, você não é minha captadora. Você trabalha para a empresa. Eu não quero, você não faz parte do meu time. Por que que eu tenho que te pagar? Aí você tem que falar para a empresa: ó, empresa, ele está me cobrando isso aqui é ilegal. Tá certo? Então, começa muitas vezes por e-mail. Começa também. Tinha muito disso, sabe, Lucas? Isso que eu vou dizer agora, até que diminuiu um pouco. Sabe quando você sobe as informações? Não é edital, gente. Não é política de edital. É política de sistema interno da empresa. Sabe quando você. A empresa diz: olha, quem cuida da gente é a consultoria tal que tem um site. Sobe lá no site. E lá no site tem aquelas letras miúdas que ninguém lê. E aí, essas letras miúdas que vocês têm que botar lupa, tem dizendo que você vai ter contrato com 5, 10 anos com essa empresa, que todos os seus projetos vão ficar sobre o guarda-chuva dela por tanto tempo. Então, você não está só numa tramitação com aquela empresa XYZ, que está pedindo para você subir no sistema daquela consultoria. Você está ficando refém daquela consultoria, para que seu projeto possa tramitar nas demais instâncias, dentro daquele site criado. E aí, se você não clicar aceito, 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 não vai para a página seguinte. E você não termina o envio de projeto de patrocínio. Tá bom? Então, são nuances como essa que o que é que a gente faz? Primeiro,
É isso que a gente está fazendo, esclarecendo vocês como é que vocês vão ser abordados. Vocês vão ser abordados em reunião no Zoom, no Meet, no Teams. Vocês vão ser abordados por telefone. Muitas vezes ele não vai registrar e-mail, porque registrando e-mail gera prova. Bia me mandou e-mail. Todo mundo que tá falando assim, recebi e-mail, já passei por isso. Me dá um oi aí no Instagram. Não tenha medo, a gente tá aqui para segurar a mão. O importante é denunciar aonde? No canal de denúncia das empresas e no canal de denúncias dos ministérios. Tá bom? E na própria ABCR, vocês podem mandar mensagem para a ABCR, tá certo? Se vocês não denunciarem, principalmente nos canais de denúncia das empresas, elas nunca vão corrigir essa distorção. Porque, Lucas, quando a empresa se percebe que ela está em risco, a gente tem visto, eu acho que desde a primeira carta da BCR, a gente e do endurecimento das leis, que eu vou falar disso, como é que as leis estão endurecendo, as empresas estão mais atentas. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que comunicar para o terceiro setor, porque são vocês que estão me ouvindo, o terceiro setor, que vão receber esses pedidos ilegais, que vão estar ali na linha de frente, que vão estar no Meet, no Zoom, no Teams e vai ficar assim. Calma aí, peraí, o que é que eu faço? Não, isso eu sei que não pode. Ah, mas eu faço isso há 20, 15, 10 anos. Se neutralizou uma prática ilegal, principalmente no mercado sul e sudeste. Entendeu? Principalmente Bia, em muitos métiers. Então, como isso aumentou demais, as leis estão endurecendo demais. E qual foi a virada de chave, Lucas? Mas eu vou só deixar aqui a deixa e depois, quem sabe, até uma live sobre isso. Foi a lei anticorrupção. A lei anticorrupção, ela foi fundamental para a lei Rouanet endurecer, para a lei do esporte endurecer, entendeu? E ela é uma lei nova, né? Eu tô acho que eu vou pescar aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho ela aqui, a data dela. Ela é de 2013, né? isso. 2013. Então, gente, falando de artigo para a turma que gosta, né? Na Só lei. rapidinho, Bia, só Oi. antes de passar para você falar do artigo, eu só queria trazer um paralelo aqui, eu aproveitar que a Aline Brauna está aqui no, É. tá aqui no chat, tá com a gente também. Não é o tema da gente, mas é um paralelo também no campo das emendas parlamentares, que são ferramentas legítimas, enfim, tem acontecido isso. A Aline está aqui e ela trouxe um caso recente, a gente discutiu juridicamente e tal, uma pessoa dentro do grupo do Oscar Legal, e aí quero dizer, aproveitar para dizer que não coadunamos, não apoiamos nenhum tipo de abordagem desse tipo, nossos grupos são para divulgação de informação e não para ninguém ficar abordando outros, ainda mais com abordagem para oferecer oferta de coisa ilegal. Então, essa pessoa descobriu ali no grupo do Nosso Legal, abordou e ofereceu emenda parlamentar, uma suposta intermediária de emenda parlamentar, que já tinha uma tabelinha. Você recebe a emenda, 30% vai para tal, 30% vai para não sei quem, 70% vai para não sei quem. Enfim, tinha lá uma tabelinha de onde ia todo o recurso. Então, também no campo da emenda parlamentar acontecem distorções, vamos dar dessa forma, pouca ética, como aqui no campo das leis de incentivo, como você está trazendo, eu acho super importante trazer. E a rigor, também, como você disse, não deixa intermediário. Né? A pessoa que queria fazer a reunião com ela não era a mesma que estava fazendo a intermediação e tal. Então, assim, para não deixar prova, uma pessoa fazia o primeiro contato e a outra só entrava na reunião. Então, tem, como você mesmo disse, são sofisticados, né? Os meios são sofisticados de chegar. Tal. A entidade tem necessidade de dinheiro, de recurso, né? O dinheiro é difícil para manter as ações das entidades. Daí aparece alguém oferecendo dinheiro e vem e tal. Então, o mesmo conselho que se dá para as pessoas não caírem nos golpes, né? De Pix, de banco, de saidinha, sei lá, todos os golpes, é o mesmo conselho. Fiquem atentos, fiquem atentas. Quando está prometendo demais, é muito complexo esse tipo de coisa. Além disso, esses problemas que a Bia está trazendo. Então, Bia, vamos lá. Queria só fazer esse comentário para jogar para ti de volta, para a gente falar um Mas eu, pouquinho das eu, eu, questões da eu quero legislação comentar. específica e tal. Eu quero comentar uma questão bastante interessante em relação à emenda, isso que a gente está falando, que é Tá me fugindo a palavra. Aqui a gente está falando de lei de incentivo de empresas. No mundo político, das emendas parlamentares,
há um senso comum, acho que era mais ou menos isso que eu queria, a palavra que eu estava tentando achar, já no mundo político, né? Ah, isso a gente sabe que é assim, ou mais ou menos assim, não devia ser. Então, no mundo político como um todo, me permita a título de pedagógico, assim, essas abordagens, meio que todo mundo sabe, um outro político. Agora, você isso não espera de empresas. E grandes empresas. A gente está falando só empresa tributada do lucro real. E aí, o que eu ouço de ONG falando, menina, isso me dá uma raiva. Bia, como é que aquela empresa, que é uma multinacional alemã que está no Brasil, tem aquela agência e aquela agência está me propondo algo que é ilegal? Está, tá. Mas como é que ele passou no compliance? Porque a empresa não sabe que isso aqui é legal. Porque isso é vendido para a empresa como algo legal. Então, qual é a nuance desse nosso bate-papo, Lucas? É que muita OSC olha para o alto, aquela empresa bilionária, milionária, com uma reputação imensa, e fala: não, essa empresa não vai botar eu para dialogar com alguém me oferecendo ilegalidade. E vai sim, e vai. Então, pronto, achei a palavra. A gente está no jogo de desconstruir crenças limitantes. Grandes multinacionais, empresas que estão nas grandes capas de revista, empresas com compliance arrojados, estão com essas agências. Então, a OSC, que está aí na Bahia, que está aqui no Ceará, onde eu estou, que está em outros estados, que não acessa ali a Faria Lima, por exemplo, acha que está tudo certo. Eu acho que isso deve ser normal. Aquela empresa é uma mega empresa. Olha quantos milhões ela tem de lei da cultura, lei do esporte. Então, isso não deve ser errado. Eu achei estranho ter que pagar alguém lá da empresa para passar na projeto, mas se é assim, é assim. Então, Lucas, existe muita crença para ser desconstruída e nem para todo mundo que é certo, entendeu? Eu gosto de ter algumas empresas que falam isso, Bia, na minha cabeça não entra uma empresa não achar que isso é certo, que isso é totalmente errado. Eu fico muito feliz, sabe, Lucas, quando eu encontro colegas de compliance nas empresas com essa visão, sabe? Mas, infelizmente, a gente tem aí mais de 100 empresas fazendo vantagem devida. E, gente, a vantagem devida, ela não ocorre, eu queria também deixar isso claro, ela não ocorre em empresa que doa pouco. Eu estou falando aqui no Ceará, a Aline sabe, o Daniel sabe, porque eu conheço. Mas hoje, nessa minha maratona de tarde, eu atendo uma empresa que doa R$ 5.000. A vantagem da vida não está nesse nicho. Ele está no nicho dos milionários, porque ele monta uma estrutura, né? Então, é grandes empresas que estão com suas políticas de ESG, Muito que estão no bacana. Pacto Global. Aí você, como assim? Pois é, por isso que a nossa luta é grande, sabe, Lucas? Por isso que eu fiz questão aqui de explicar como é que acontece, recapitulando. É uma coisa que lhe afronta na hora da reunião, é um e-mail que chega, é um formulário que tem de preenchimento. E muitas vezes, esse gestor, essa gestora não lhe deixa ter contato, esse consultor, esse assessor não lhe deixa ter contato com a empresa. Bacana, Bia. Queria aproveitar, cumprimentar que está chegando aqui o nosso querido Nailton Casumbar, referência, grande parceiro, grande Então, amigo, chegou por aqui também. É uma honra ter você por aqui. Cumprimentar todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos caminhando para o final, mas ainda tem muito pano para manga por aqui. Eu sabe o que é queria isso, aproveitar Lucas? essa paradinha aqui para dizer que, para convidar todo mundo para o segundo encontro do Núcleo ABCR na Bahia. Então, dia 11 de novembro, lá na sede das Obras Sociais Manduce, na Avenida Tamburugi, número 88, em Patamares, na Orla de Salvador. Então, todo mundo que estiver aqui pela Bahia, estiver em Salvador, todo mundo convidado, é aberto para associados e não associados à BCR, uma maneira da gente estar aí dialogando, trocando experiência, trocando conhecimento sobre captação de recursos. Então, eu e a Fagna Freitas das Obras Sociais Manduce estamos à frente do Núcleo Bahia e na próxima terça-feira, a gente vai contar com a Rízia Rios e vamos falar sobre várias questões. Também queria convidar todo mundo a ler o nosso texto novo que a gente está lançando hoje, o texto sobre
chama Firmando um Acordo de Cooperação com o Governo Federal. Trata do novo regulamento dos acordos de cooperação com o governo federal a partir da portaria do MGI, do Ministério de Gestão do Governo Federal. Então, tem portaria nova regulamentando os acordos de cooperação, que são aqueles termos que não têm repasse de recurso público. Então, hoje tem um regulamento para esses termos e a gente está falando sobre esses termos aí no nosso texto novo. Acessem, texto novo, saiu hoje, todo mundo lá. Então comentem, compartilhem, mandem para os colegas. Enfim, a gente gosta quando as pessoas fazem isso, apoiam o nosso trabalho, isso é super importante também. Queria então, ah, queria então Bia, que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a parte da legislação, né? Acho que a gente deixou um Sim, pouquinho aí sim, alguns conceitos, né, mais legais para o final. Acho que foi ótimo, porque você trouxe várias abordagens e as sutilezas, né? Chamou a atenção para as sutileza, é. sutilezas dessas questões, como elas aparecem, nem sempre tão explícitas, e precisa ter aí essa sensibilidade, essa sutileza para entender essas situações. Então, queria que você trouxesse um pouquinho dessas questões da lei e também já trazendo aqui para a gente ir caminhando aqui para o nosso final, também as dicas para como evitar cair nessas armadilhas. Porque agora as pessoas já entenderam que tem aí esse problema, já ficou mais ou menos destacado aqui. Agora, como é que a gente evita isso? Como é que a gente não cai nesses problemas? Como é que a gente eventualmente não vai ser responsabilizado por isso lá na frente? Isso, né, na cabeça de um dirigente aqui de uma organização e tal. E por outro lado, também os captadores estão aqui, os profissionais, como os advogados, contadores, como é que a gente fica de olho para detectar essas situações, poder aconselhar bem as organizações, enfim. Fala um pouquinho para a gente aí agora. Bom, sobre a parte de artigos, a gente tem reforçado sempre que a própria carta atualizada da BCR está atualizada, inclusive com a lei de incentivo à reciclagem, tá certo, gente? Então, assim, na lei da cultura, tem no artigo 23 da própria lei de 91, tá? Nos novos instrumentos normativos de 2023, de 2025, tem o artigo 55, tem o artigo 22. Gente, mas tudo isso você acha fácil na carta atualizada da BCR, tá? Porque eu vou dizer lei e artigo aqui, né? Mas o importante é vocês saberem que, no caso da cultura e do esporte, está em lei e em instrumento normativo. Eu acho que esse é o recado, tá certo? E aí o detalhe, estava até aqui vendo, ó, na lei do esporte, na lei, né, a de 2006, tá no artigo 10 e no artigo 11. Tá bem bonitinho, tá? E na nova lei da reciclagem tá no artigo 15. Tá bem bonitinho aonde? Na carta atualizada da BCR, tá? Fundos da infância, fundos do idoso, e aí cabe a cada fundo regulamentar isso dentro dos seus instrumentos. Ah, Bia, tu nem falou das leis estaduais. Isso, algumas leis estaduais já coíbem vantagem indevida. Aqui no meu estado, no Ceará, a lei da cultura tá linda também, coibindo, tá bom? Então, essa parte é puramente artigo, inciso, a carta da BCR já dá toda a base jurídica. Vale também navegar na lei anticorrupção, tá bom? Porque dá mais respaldo em relação a esse tema. Primeira questão. Segunda questão, Bi, Bia, como você. me permite, me permite aqui um parêntese para os colegas advogados do setor. Importante conhecer a lei anticorrupção, porque às vezes o advogado está chegando, aí, não, mas o que é que a lei anticorrupção tem a ver com a organização? Tem a ver sim. Ah, mas a organização não está metida em negócio de corrupção. Não está metida, mas é importante você conhecer para que ela não venha se meter, né? Às vezes nem sabe, não conhece. Tá? Então, desde a elaboração do estatuto, é importante É, conhecer a lei anticorrupção e trazer, né, para dentro do estatuto os princípios e as questões ali trazidas. Então, é importante aí um parêntese para a gente colocar isso também. Tá bom, Bia? Então, retomando para você. Você falou o primeiro ponto. Segundo ponto, de volta para ti. vamos lembrar, o segundo ponto é o que fazer, não é isso? Nessa Isso. situação. Aí a gente entra na seara mais delicada. Por quê? Quem é a parte mais fraca da história? É a OSC, que é o terceiro setor. É quem está precisando do recurso. Tá? Então, por isso que eu comecei falando assim, é importante ter um acompanhamento do setor jurídico para saber como se comportar, prossegue ou recua, topa ou não topo. Isso é conduta ética. Por exemplo,
Eu, Beatriz, eu já perdi, eu nem vou para aquela empresa que eu sei que tem aquela agência. Ou quando eu vou, mas eu tenho um contato de alguém da empresa onde eu falo, ó, tá acontecendo isso aqui. Isso aqui é errado, né? E aí eu não sei como é que aquela empresa de gestão de patrocínio vai falar da minha pessoa lá dentro. Já deixei de mandar projetos para as empresas. A empresa fala, eu quero. Eu falo, mas não tem como passar nessa condição. Então, Lucas, aí é uma questão de posição ética e de conduta. Eu perco o patrocínio, mas eu não perco a razão. Eu perco a doação, mas eu não perco a minha ética. Então, a primeira coisa. A segunda coisa, que é isso, essa conversa que a gente teve no início. A área jurídica tem que dialogar com o setor. Segunda coisa, comunicar para a empresa nos canais de denúncia. Gente, vai nos LinkedIns, procura lá a área de compliance, chama a pessoa para conversar. Você não vai, assim, eu já vou perder o patrocínio mesmo, mas eu faço a denúncia. Entendeu? Explico. Tem empresas, viu, Lucas, que não atuam no Ceará, né? Não o Ceará não é a área de atuação delas. Mas eu tenho muitas amigas que passam por isso. Eu falo assim para minha amiga: você quer que eu fale? Já que a empresa não tem o Ceará no radar dela, para mim tanto faz como tanto fez. Quer que eu vá para a briga no teu lugar? Ah, Bia, me ajuda. É a mesma coisa. E a mesma coisa, alguns amigos captadores já se ofereceram: Bia, quando você precisar brigar e não quiser ir para a linha de frente, me chama que eu te ajudo. E a gente fica trocando favores nesse sentido. Porque muitas vezes a gente não quer se expor nessa briga, porque como a gente é o lado mais fraco. É a gente que vai perder o patrocínio. E aí a gente precisa estar muito unido nessa luta. Precisa, inclusive, por isso, Lucas, que tem que ser uma luta institucional. Não tem que ser uma luta da Bia, do Lucas, de A, de B, de C. Tem que ser as instituições tem que estar na linha de frente para nos preservar enquanto profissionais, digamos assim, a pessoa física, né? A gente tem uma empresa, mas no fim é a cara da gente. A nossa cara tá, né? E a gente está levando o nome da instituição também. Então, é importantíssimo a gente ter a OAB, as comissões do terceiro setor, a ABCR, todas aquelas grandes instituições que representam empresas e representam OSCs, fazendo esse diálogo para que a gente não se machuque em termos de assim, você que não quer, você que veio aparecer aqui dizendo que isso é errado, eu faço isso há 10 anos, nunca ninguém veio me dizer que é errado. Por isso que a BCR, gente, tem um papel fundamental. E lá na BCR eu falo isso para muitos. Porque a BCR chega na linha de frente falando, isso é ilegal. E aí, como é que eu chego, né? A Aline também chega, assim, olha, gente, eu não estou falando da minha cabeça. Isso aqui tá ilegal por isso, por aquilo. Inclusive, a BCR tem uma carta de orientação ao mercado. Isso, Bia. Queria que a gente pudesse destacar, então, a carta. Acho que a gente falou bastante É, dessa carta, mas vamos destacar ela um pouquinho aqui. A gente, como eu disse, a gente divulgou essa carta hoje, mas posso também retomar essa divulgação mais para frente. De todo modo, queria que você falasse um pouquinho da carta. Ela traz alguns elementos super importantes, sistematiza isso. o entendimento da ABCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, sobre o tema, aponta os elementos jurídicos lá, tem tudo direitinho, os elementos da lei, como a Bia já trouxe, a Bia, obviamente, a gente não ia ficar aqui discutindo ponto por ponto da legislação, a Bia trouxe uma visão mais geral, mas lá no texto tem cada item desse, muito bem delineado ali. Então, Bia, fala um pouquinho para a gente como é que o povo acha essa carta, enfim, fala um pouquinho da carta Bom, para a gente. primeiro que a carta tá fácil no site da BCR, tá fácil no Google e tá fácil na IA, tá bom, minha gente? Carta, vantagem financeira indevida é a primeira coisa que o chat GPT vai lhe mostrar. Exatamente. Então, achar, acha, né? Tá lá na nossa, que legal. Segundo, como é que é a redação da carta? Inclusive, tô com ela aqui na frente para também não esquecer. Gente, é uma carta que no Word vai dar 4, 5 páginas, tá? Mas ela tá bem detalhada. Ela vem explicando o que é o profissional da captação de recurso, explicando o papel também de gestor de patrocínio, explicando que os serviços, o que é serviço ao proponente, porque a empresa fala, serviço ao proponente, como assim ao proponente? Nem toda empresa tem uma área que faz entender. Então, a carta ela explica que tudo que está
na planilha de trabalho daquele projeto aprovado em lei corresponde ao objeto que o proponente mandou. Não é para pegar serviços feitos ao patrocinador, não é, tá bom? Explica também o papel do captador, explica o pagamento, lembrando que esse nosso recorte da ilegalidade dessa live, para você que chegou depois, é sobre o uso da rúbrica de captação de recurso para pagamentos de agências, consultorias, assessores que prestam serviço à empresa patrocinadora, não à sua instituição. Então, é nesse recorte, nessa caixinha, tá? Então, a carta vem falando de situações. Isso que eu exemplifiquei para vocês rapidamente, ela vem explicando em textos como é que se dá essa vantagem financeira indevida. Como é que se dá na prática, tá bom? Então, ela vem ilustrando isso, como evitar, né? Por isso, gente, nessa hora, o evitar, muitas vezes, você tem muitas empresas hoje, empresas patrocinadoras que são conhecidas por terem essas agências. Então, muitas vezes não se evita, vai para o embate mesmo, né? Para aquele captador que vou para o embate. Aí eu quero contar uma história, Lucas. Eu quero contar uma história para quem ficou até o final. Teve Conta. uma grande Bia, empresa, a Aline Bia, sabe deixa da eu só. história. Você vai contar a história. Só uma coisa, muito rapidinho. Para quem perguntou, a live fica gravada, tá? Fica aqui o registro no Instagram e ela vai também para o nosso canal no YouTube, tá bom? Então, para quem não viu, ou para quem quiser ver novamente depois, então, tanto no Instagram quanto no nosso canal no YouTube. E tem gente que vê depois, né, Bia? Também boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem vê depois. Tem gente que acumula as lives para o final de semana, quando tá lavando um prato, lavando Isso. uma roupa. Olhe, não vai misturar roupa branca com roupa colorida, hein? Dicas aí para quem estiver lavando sua roupa, ouvindo a live também. Muito obrigado a você que acompanhando em qualquer lugar, em qualquer horário. Enfim, então, volta aí, Bia, contigo. Conta o caso. Tem a turma que está fazendo jantar. Então, gente, a gente estava falando um pouquinho da carta e eu ia contar uma história. Viu? Oi, pessoal da Sorella. Tem um pessoal que. Oi, Naito, que estava lá o Naito estava na Assembleia da VCR. A gente teve que sair para entrar aqui na live. Então, gente, esse ano eu contei isso para alguns colegas. Tem uma dessas empresas que fazem vantagem, que tem uma agência que faz vantagem indevida, e o setor jurídico da empresa não entendia que aquilo era errado, né? E aí, quando falou da ABCR, eles falaram assim: ah, mas a ABCR fez só uma carta orientativa ao mercado. Tipo, não. A ABCR fez uma carta orientativa também ao mercado, com os devidos artigos, parágrafos, incisivos, para você, advogada dessa empresa, estar devidamente munida, tecnicamente falando, da ilegalidade dessa prática. Claro que essa empresa nunca quer mais me ver na vida. Mas Lucas, eu estou há 9 anos só captando aqui no Ceará e nunca precisei dela exatamente porque eu sei que ela faz vantagem financeira indevida. Então é isso. Tem captadoras como eu, que sabe que não vai para aquela empresa e também não quero o nome daquela empresa nos projetos que eu represento, na galera que dá a mão comigo, nas ONGs, as OSCs que eu estou lá 8, 9 anos trabalhando, conheço todo mundo, almoço com o pessoal, tomo café da manhã, choro, a gente sorri e chora junto, né? Com a logomarca daquela empresa que eu sei que não é uma empresa bacana. Então, assim, quem não quer sou eu, tá? Então, assim, aquele papo de cafezinho, sabe, Lucas? Só uma tá à venda? Eu converso muito isso. Você quer ir para essa empresa? Essa empresa quer ir mesmo? Precisa, né? Então, esse é o papo, entendeu? Agora, Lucas, tem muita empresa que não sabe que isso aqui é errado. Então, a gente está aqui para informar a empresa. E a história que eu ia contar também. Eu falei isso para essa advogada, e aí sabe o que foi que eu tinha levado na minha pastinha? Impresso 5 cartas da BCR impresso. Grampei tudinho, dei um para cada um. Assim, ó, tá aqui, ó. E fiz questão de imprimir para vocês lerem, entenderem que tem artigo. Eu preciso. É claro que eles nunca mais vão me receber. Mas assim, era a única chance que eu tinha no presencial de que eu já tinha falado para algumas pessoas da empresa. Gente, cuidado que aquilo é legal. Digo, eles vão me chamar mesmo para ir lá tomar um cafezinho com eles. Tá bom, não sei se volto. Como não sei se volto, vão ouvir, né? Muito bom, Bia, muito bem. Queria agradecer, Bia.
Mais uma vez, eu costumo dizer aqui que a live, quando é boa, a gente pisca o olho e ela vai acabando. Hoje, a gente teve aí um pequeno atraso, um pequeno incidente no comecinho ali, técnico, Sim, enfim. Começamos com um pouquinho de atraso, mas compensamos aqui, fomos até um pouquinho além do tempo que a gente geralmente fica. Queria agradecer demais, Bia, por tudo, por imagina. você vir conversar comigo, mas não só conversar comigo, né? Dividir um pouquinho da sua experiência, da sua simpatia, de tanto saber, né? Tanta coisa boa que você vem trazendo para o setor aqui com o público, com o nosso público Isso. também. Então, uma alegria enorme, tá bom? Essa parceria nossa de tanto tempo e agora aqui também na live. Também sinta-se aí abraçada, Bia. Obrigado, obrigado mesmo. E aí, queria que você deixasse, então, um recado aí, suas honrosas despedidas para o nosso público hoje aqui na nossa live. Gente, primeiramente agradecer mais uma vez ao Lucas, que faz esse trabalho importantíssimo aqui com todos nós, tá? Eu acho que o Lucas é um dos grandes, me permita dizer isso, educadores do terceiro setor, Opa! educadores do terceiro setor, porque esse trabalho que você faz, Lucas, nos qualifica. Eu aprendi muito aqui na OSC Legal, continuo aprendendo, né? E esse tema, muitos que estão aqui me conhecem, a gente é bem ativista nesse tema, tá? Porque é o que eu falo, para quem é captador, captadora, esse é a nossa doença, entendeu? Nada é perfeito na vida, né? Todo trabalho, todo setor, seja qual seja, todo setor tem problema, né? Seja qual seja a categoria, enfim. Esse é o nosso, é a nossa dor, a nossa doença. E nos cabe trabalhar em combater e informar, porque, Lucas, cada vez mais a gente tem muitas vitórias no tocante à empresa entender que é ilegal, voltar atrás, fazer distrato de contrato com essas agências e consultorias e partir para um novo caminho, para uma nova ação na prospecção de projetos, né? E na receptiva de captadores e captadores. Então, obrigada pelo espaço, tá certo? O que vocês precisarem tecnicamente, a gente está aqui. Se tiverem dúvida lá no grupo de vocês, o que precisar, a gente está aqui para informar. E é isso, vamos orientar. Busque os canais de denúncia das empresas, dos ministérios, tá bom? Porque a gente nem falou das punições, não deu tempo, mas tem punições lá nas legislações, tá tudo lá na carta da BCR, tá bom? Valeu, Bia. Queria aproveitar, Bia, mais uma vez agradecer a você, dar novamente um abraço, mas também estender o cumprimento para o pessoal da BG Soluções, da sua empresa, da sua Sim. equipe, a Jamile, querida, e mais toda a equipe que, né, encontrei, conheci todo mundo, ou pelo menos boa parte, já conheci uma Sim, você parte lá na conheceu BCR, todo depois lá no mundo! Ceará, conheci a galera toda, foi muito bacana, muito bem recebido, turma super simpática. Então, um abraço aí para a BG, para todo mundo que faz essa equipe, né? Que é a Bia que está à frente, capitaneia a equipe, mas tem uma equipe super bacana por trás. Então, aquele abraço para todo mundo, tá bom, Bia? Para você especialmente. E queria reforçar o convite, dia 11 de novembro, dia 11/11. Não é propaganda de negócio de promoção de site de que vende nos dias iguais, não, viu? 11/11 não é propaganda dos outros. Aqui é live mesmo, vai ser encontro do Núcleo ABCR, presencial, lá nas obras sociais de Manduço, dia 11 de novembro, 18 horas, Avenida do Buriti, 88 Patamares, as obras sociais de Manduço. O Núcleo ABCR vai se reunir novamente. A gente vai receber dessa vez a Rízia Rios. Vamos falar sobre sistema de gestão de organizações, montagem de equipe de captação de recursos, tudo isso. Eu, Fagner Freitas, da Irmã Dulce, estaremos por lá também. E texto novo, convidar todo mundo para ler o texto novo do Oscar Legal. Está lá hoje, lançamento, saído do forno. Então, o texto chama Firmando um Acordo de Cooperação com o Governo Federal. Então, a gente está tratando da portaria recente do NGI, que deu contornos jurídicos ao acordo de cooperação em nível federal. Então, é isso. Vamos nos encontrar, então, terça-feira lá na BCR e leia o texto novo. Bia, obrigado a você, obrigado a todo mundo que está Obrigada, por aqui. gente. Até a próxima, a gente se vê por aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.